O que vou contar aqui não tem nada de sobrenatural, mas é mais assustador que qualquer filme de terror. O nome dele é Eduardo, ou melhor, era, porque hoje, só de pronunciar o nome dele, eu preciso respirar fundo, sabe? Como alguém que vai mergulhar e precisa prender o ar. Eu o conheci num curso de fotografia de rua. Ele fumava sem pressa nenhuma. Enquadrava pessoas desconhecidas com uma delicadeza quase obsessiva. E sempre dizia que o silêncio era um filtro melhor do que qualquer efeito pronto de edição. Durante meses, eu me senti segura ao lado dele, como se o jeito dele de ver o mundo também me protegesse. Essa sensação se quebrou de repente. E não foi por uma briga, mas por um detalhe insignificante que, na época, eu não soube interpretar. Ele sabia de coisas que eu nunca tinha contado. A primeira vez foi sobre o supermercado. Ele me mandou uma mensagem: "Não compre leite, te faz mal." Eu nunca tinha comentado com ele que lactose me fazia mal. Talvez tenha mencionado uma vez sem dar importância. Eu respondi com uma piada e ele me mandou um coração. Numa terça-feira, ele decidiu aparecer na saída do meu trabalho, sem avisar. Me abraçou e disse que tinha calculado que meu ônibus levava uns 20 minutos do meu bairro até ali. Eu ri, mas por educação. A precisão dele me deixou sem graça e, ao mesmo tempo, me senti especial. Hoje, olhando para trás, eu sei que foi ali que começou o meu treinamento para engolir sinais de alerta, um atrás do outro. O término foi limpo, pelo menos na aparência. "Não me sinto bem nesta relação", eu disse. Ele inclinou a cabeça, fez um estalo com a língua e falou: "Ok." Naquela noite, ele não mandou mensagem, nem no dia seguinte. Achei que tudo tinha acabado. No terceiro dia, por volta das 5 da manhã, meu celular vibrou. Era uma foto minha, tirada de costas, na estação de metrô. A legenda dizia: "Esse casaco bege fica grande em você." Eu senti o chão tremer, mas não era o trem chegando. Bloqueei o número dele. 10 minutos depois, um e-mail. Assunto: casacos beges. No corpo do e-mail, só uma frase: "Existem modelos com cinto." Eu não contei para ninguém. Tinha vergonha de admitir que eu tinha errado na minha escolha. Comecei a mudar minhas rotinas. Um supermercado mais longe, caminhos alternativos para o trabalho, boné e uma máscara, mesmo que ninguém mais usasse. Mesmo assim, os sinais continuavam. Um envelope sem remetente com uma chave dentro. Não servia na porta da minha casa, mas abria o depósito comunitário do prédio. Desci com o coração batendo forte no peito. Dentro do depósito, uma caixa com minhas revistas de música antigas, todas organizadas por ano. A fechadura parecia ter sido forçada. Só ele sabia dessa minha mania de classificar tudo. Fiz o que pessoas sensatas fazem. Juntei prints das mensagens, guardei os envelopes, imprimi os e-mails, fui até a delegacia e falei com um agente que cheirava a loção pós-barba barata. Ele explicou lentamente, como se a gravidade do mundo dependesse de suas sílabas. Sem ameaças diretas, é complicado. Eu sugeri fazer uma denúncia preventiva. Ele disse que eu podia deixar registrado. Saí de lá com um papel que não protegia de nada. Ao virar a esquina, recebi um áudio de um número desconhecido. Silêncio. E no final, uma respiração contida, como a de alguém observando pelo olho mágico. Comecei a dormir com a televisão ligada. Coloquei travas nas janelas. Troquei a fechadura. Comprei um spray de pimenta que nem sei usar direito. De madrugada, o motor da geladeira ligava e eu pulava da cama, achando que tinha ouvido o clique de uma câmera na tela do notebook. Às vezes, o cursor do mouse piscava com uma paciência que não era a minha. O pior, por mais estranho que pareça, não foi me sentir observada. Foi duvidar das minhas próprias memórias. Será que eu contei para ele sobre o leite? Eu mencionei o depósito. Nós tínhamos uma cópia da chave. O terror de verdade tem essa textura de areia movediça. A cada passo, você afunda um pouco mais. Uma noite, enquanto eu descarregava umas fotos,
Uma pasta nova apareceu na minha área de trabalho. O nome era Contatos. Eu abri. Dentro, um arquivo de texto com meus números e endereços e uma linha adicionada no final. Faltam os da sua mãe. Não tinha senha para explicar aquilo, nem um truque de filme. Era só alguém que me conheceu o suficiente para destruir minhas barreiras invisíveis e entender que o medo, quando colocado entre os dentes, tem gosto de metal. Depois da pasta Contatos, parei de usar o notebook em casa. Levei a um técnico. Ele me disse que não havia vírus, que estava tudo limpo. Talvez alguém teve acesso físico ao computador. Ele comentou enquanto apagava o cigarro numa xícara. Essa frase me perseguiu por semanas. Alguém? Não. Eduardo. Ninguém mais conhecia minhas manias de backup, minhas pastas com nomes sem graça, minha senha ridícula baseada numa música. Naquela mesma semana, comecei a notar detalhes que no início pareciam coincidências. A cortina do banheiro um pouquinho aberta, na direção contrária à que eu deixo. O tubo de pasta de dente apertado no meio, uma xícara limpa no escorredor quando eu estava usando a mesma há 2 dias. Chamei o serralheiro de novo. Ele trocou o miolo inteiro da fechadura e me explicou que aquela era inviolável. Eu paguei a mais só para ouvi-lo dizer a mesma palavra de novo. Inviolável. No dia seguinte, na mesa da sala, encontrei um porta-copos com uma marca de café que não era minha. Eu não quis voltar à polícia. Já tinha visto a expressão cansada de quem acha que você está exagerando. Me escondi no que eu podia controlar, horários de trabalho malucos, noites na casa de uma amiga, viagens de fim de semana improvisadas. Mas ele sabia de tudo. Uma madrugada voltei para casa sem avisar. O elevador estava desligado, então subi os 4 lances de escada. No segundo andar, ouvi passos. Acelerei, abri minha porta e lá estava o cheiro. Cigarro barato, o mesmo que ele fumava no curso de fotografia. Não encontrei ninguém, mas meu travesseiro estava quente, como se alguém tivesse se levantado dali há apenas 1 minuto. A partir daí, comecei a registrar provas para mim mesma, como se tivesse medo de que no futuro alguém me dissesse que tudo foi invenção minha. Eu colocava copos equilibrados no batente da porta para ver se caíam. Colocava um pedaço de fita adesiva na fresta da janela. Toda manhã, algo estava diferente. A fita arrancada, o copo no chão. Uma noite desesperada, dormi com o celular gravando na mesinha de cabeceira. Na manhã seguinte, ouvi a gravação. 5 horas de silêncio quebrado apenas pelo zumbido dos eletrônicos, até que quase 4 da manhã, uma voz muito baixa sussurrou meu nome 2 vezes. E depois, um ruído de tecido, como se algo roçasse na capa do edredom. Não contei isso para ninguém. Não queria ser a louca do ex-namorado obsessivo. Mas comecei a me mover seguindo um padrão. Rotas diferentes, fones de ouvido sem música, só para ouvir o que acontecia atrás de mim. No metrô, um reflexo no vidro me mostrou ele por 1 segundo, sentado 2 vagões atrás, olhando para o chão. Fingi que não vi e desci 3 paradas antes. Ao sair na rua, uma mensagem vibrou no meu bolso. Esse cachecol azul cobre demais o seu rosto. Sorria. O medo se tornou físico. Perdi peso. Parei de dormir, de trabalhar direito. Até que um dia minha mãe me ligou. A voz dela estava neutra, mas havia algo estranho por trás. Um rapaz muito simpático veio aqui. Disse que é seu amigo e que me trouxe um pacote seu. Meu estômago afundou. Fui correndo para a casa dela. O pacote estava sobre a mesa, uma caixa de papelão com meus tênis de corrida dentro e um bilhete com a caligrafia dele. Você os deixou no meu carro da última vez. Se cuida, sogra. Aquilo não era mais invasão. Era uma declaração. Ele tinha colocado minha mãe no radar dele. Me tranquei no banheiro e vomitei. Depois eu soube que ele tinha mentido. Aqueles tênis nunca estiveram no carro dele. Ele os havia roubado do meu depósito. Naquela noite, eu entendi uma coisa. A polícia podia arquivar papéis, eu podia trocar fechaduras, mas Eduardo sempre estaria um passo à frente.
A única coisa que ele ainda não tinha feito era me tocar. E essa fronteira, eu sentia, estava prestes a ser apagada. Depois do que aconteceu com a minha mãe, passei a viver como um animal encurralado. Troquei a fechadura outra vez, dessa vez com um ferrolho adicional e uma corrente por dentro. Instalei uma câmera no corredor e outra na sala, ambas conectadas ao meu celular. Nas primeiras noites, eu checava as gravações compulsivamente. No início, nada acontecia. Silêncio, sombras. Até que, numa sexta-feira, depois das 4 da manhã, a câmera do corredor captou um brilho. O reflexo de um olho, espiando pelo olho mágico do lado de fora. Eu denunciei. Dessa vez, levei o vídeo. O agente franziu a testa, mas no final disse o de sempre. Não é o suficiente para prendê-lo, mas fica registrado. Fica registrado. Como se palavras fossem um colete à prova de balas. Saí da delegacia tremendo, com a sensação de que para eles só haveria um problema quando um corpo aparecesse. Decidi passar mais tempo fora de casa. Dormia no sofá da minha amiga, Amélia. No seu apartamento pequeno, ela tentava amenizar a situação. Mas uma madrugada, o grito dela na janela me acordou. Uma sombra passou rápido e sumiu. Quando corremos para a rua, não havia ninguém. Só um cigarro apagado pela metade na calçada. É ele, eu disse. Amélia não respondeu, mas naquela mesma semana, ela também trocou as fechaduras de casa. Voltei para meu apartamento, exausta. Encontrei tudo igual, até que abri o armário do quarto. Pendurada entre meus casacos estava uma jaqueta dele, cinza com as mangas gastas. Eu a tirei de lá com uma pinça, coloquei num saco e levei direto para a polícia. O funcionário mal olhou. Tem impressões digitais? Se não tiver, é só uma peça de roupa. Você tem certeza que é dele? Eu quis gritar que tinha dormido com aquela jaqueta nos ombros em 1000 noites de frio, que reconhecia até o cheiro do tecido. Mas só balancei a cabeça e, de novo, consta nos registros. Os dias seguintes foram um desfile de sinais minúsculos que só eu parecia notar. Meu shampoo trocado de lugar, o micro-ondas programado com 11 segundos, os quadros na parede tortos por apenas 1 centímetro. E então chegou a mensagem que, até hoje, eu mal consigo reler. Era uma foto tirada no meu quarto. Eu estava dormindo de bruços com o cabelo cobrindo o rosto. O texto dizia: "Você dorme muito tranquila, mesmo sonhando que eu te acordo." Eu desmoronei. Fui à polícia de novo, mas o oficial repetiu que eu não podia provar quando ou quem tinha tirado a foto. Comecei a pensar em alugar outro apartamento, em desaparecer. Mas de que adiantaria? Eduardo sempre me encontrava. Num sábado à tarde, depois de voltar das compras, ouvi um barulho lá dentro antes de abrir a porta. Um murmúrio baixo. Gelei, ali mesmo no corredor. Encostei o ouvido na porta. O rangido de um passo no meu piso de madeira. Dei um passo para trás e desci as escadas correndo até a rua. Da calçada, eu o vi sair do prédio pela entrada de serviço. Tranquilo, com uma sacola na mão. Ele caminhou na direção oposta sem olhar para mim. Dentro da sacola, que abri depois, usando luvas, encontrei um porta-retrato com uma foto nossa, de quando ainda éramos um casal. A foto estava rasgada na diagonal. Atrás, um papel amassado. Não me ignore. Eu sei. Naquele dia, eu entendi que não se tratava mais de me vigiar ou espionar. Tratava-se de me lembrar que a minha vida era dele, mesmo que eu não quisesse. Que ele podia entrar, sair, decidir quando me assustar e quando me deixar em paz. Que a minha segurança era só uma ilusão emprestada. E o pior era aquela certeza crescendo como um tumor no meu peito. Ele não ia parar. Não até que eu cedesse, ou algo pior. Passei as semanas seguintes em um estado de alerta insuportável. Eu me mudava de um lugar para o outro como se fosse uma fugitiva sem crime. Dormi no sofá de Amélia, na casa da minha mãe. Cheguei a pagar por quartos de hotel baratos, convencida de que mudar de teto toda noite me manteria a salvo. Mas Eduardo sempre encontrava uma brecha.
Uma vez, num hotel de beira de estrada, ao voltar do jantar, encontrei na mesinha de cabeceira um bilhete escrito num guardanapo. A sopa estava muito salgada. Eu tinha tomado sopa naquela noite, sozinha, num bar anônimo a 20 quilômetros dali. Eu sabia que não podia mais esperar a polícia reagir. Comecei a planejar minha própria defesa. Guardava tudo, prints, áudios, fotografias, até os guardanapos. Um advogado me aconselhou a iniciar um processo por assédio, mas avisou que seria lento, que eu precisaria resistir. Resistir, ele disse, como se fosse simples dormir sabendo que alguém podia entrar e te observar sem que você percebesse. Uma madrugada, o desfecho chegou sem aviso. Eram 2 da manhã, quando um barulho metálico me despertou na casa da minha mãe. Desci as escadas devagar, com o coração disparado. No hall de entrada, a porta estava entreaberta, sem sinais de violência, sem fechadura forçada. Da penumbra da sala, uma voz sussurrou: "Eu te disse que sei esperar." E então eu o vi, de pé no meio da sala com a jaqueta cinza, me olhando como se ainda tivéssemos uma vida juntos. Não me lembro exatamente do que fiz, só do cheiro do spray de pimenta enchendo meus pulmões e das minhas mãos tremendo. Eu gritei. Minha mãe desceu e, na confusão, ele fugiu. Chamamos a polícia. Dessa vez, com provas suficientes. A porta aberta, minha mãe como testemunha, o cheiro do spray no ar. Quando finalmente o prenderam, depois soube que ele tinha nos bolsos minhas chaves antigas, um monte de fotos minhas impressas e, o mais assustador, uma faca de cozinha enrolada em uma camiseta minha. O processo judicial foi um inferno. Acareações, perguntas que pareciam me culpar, noites sem dormir. Mas pelo menos eu consegui uma ordem de restrição. Durante meses, não tive notícias dele. Aprendi a olhar para trás na rua, a reforçar as janelas, a desconfiar do barulho do elevador. O medo nunca vai embora por completo. Ele fica grudado na pele, como uma cicatriz invisível. Hoje, anos depois, ainda me perguntam se voltei a fotografar. A resposta é não. Cada clique me lembra daquele tempo. A lei me protege no papel, mas o medo não some com documentos. Ele fica ali, grudado na alma. Virou parte de mim essa necessidade de olhar por cima do ombro, de desconfiar de cada telefonema. O Eduardo pode estar longe, mas o que ele plantou em mim ainda cresce. E talvez seja isso o mais cruel, descobrir que alguns medos são para sempre. Se você está gostando, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora, vamos continuar com o próximo relato. Quando conheci o Rafael na faculdade, aquela sensação de proteção que ele me dava parecia perfeita. Eu não tinha ideia de que por trás daquela segurança toda se escondia uma obsessão que me perseguiria muito depois de a gente terminar. Nós namoramos por 1 ano e meio. Nunca teve briga, nem ciúme explícito, nem cenas de drama, mas o jeito dele de organizar tudo era quase uma obsessão. Ele planejava meus horários, decidia o que era melhor para mim e chegava a corrigir minhas mensagens antes que eu as enviasse. Quando eu me cansei e decidi terminar, ele aceitou com uma calma estranha. "Tudo bem, eu entendo", ele disse. Pensei que tinha sido um término civilizado. Como eu fui ingênua. O primeiro aviso veio umas 2 semanas depois. Recebi uma ligação do banco. Alguém tinha tentado acessar minha conta de outro dispositivo. Mudei as senhas, encarei aquilo como uma tentativa qualquer de hackeamento que não deu certo, mas aí começaram os e-mails, vindos de endereços criados às pressas. Você acha mesmo que consegue dar conta de tudo sozinha? Ou acho que você não vai passar naquela prova de estatística desse jeito? Frases meio vagas, mas com um veneno que eu reconhecia. Só ele sabia da data daquela prova. Tentei ignorar, mas o controle de Rafael ia muito além do e-mail. Um dia, ao chegar na biblioteca, vi que alguém tinha deixado um envelope dentro do meu armário.
Dentro havia cópias das minhas anotações com frases sublinhadas em vermelho. Você não está entendendo isso? E repita mais vezes. Senti o ar ficar pesado, como se a sala inteira estivesse me observando. Não contei para ninguém. Uma tarde, ao sair da aula, encontrei-o parado na frente do prédio, como se não fosse nada. Só estava passando por aqui, ele disse. Se ofereceu para me acompanhar até em casa. Eu respondi que não, que preferia ir sozinha. O sorriso dele não sumiu, mas seus olhos não me largavam. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem num fórum acadêmico de um usuário anônimo. Como é que você se sente rejeitando quem te conhece melhor que você mesma? Minhas amigas começaram a notar que eu estava tensa, que me assustava com qualquer barulho. Carla, a mesma que me deixou dormir no sofá dela em outra história da minha vida, insistia para que eu o denunciasse. Mas que provas eu tinha? E-mails sem remetente, mensagens anônimas, só suspeitas. E, enquanto isso, as coincidências só aumentavam. Alguém sempre pedia o mesmo café que eu na cafeteria. Alguém corrigia os erros nas cópias da gráfica antes de eu buscá-las, como se todo o meu ambiente estivesse sendo manipulado por uma mão invisível. Uma noite, depois de voltar da biblioteca, encontrei meu quarto mexido. Nada estava quebrado, mas meus livros tinham sido reorganizados por cores, e em cima da mesa havia um post-it com a letra inconfundível dele. Assim não fica mais fácil de estudar? Eu arranquei o papel de uma vez, tremendo. Tranquei a porta e ainda empurrei um móvel contra ela e chorei de raiva. Naquele momento, eu entendi que Rafael não precisava gritar nem ameaçar para me destruir. Bastava ele reconfigurar o meu mundo até me fazer sentir que nada estava sob o meu controle. O pior era a certeza, cada vez maior, de que ele não ia parar. A vingança dele não era imediata nem visível. Era lenta, cirúrgica, como uma gota d'água caindo na mesma pedra, dia após dia. E eu, cada vez mais isolada, começava a duvidar se conseguiria aguentar o ritmo daquela tortura silenciosa. Depois daquele post-it no meu quarto, minha vida começou a se fragmentar. Deixei de confiar nos lugares que antes eram meu refúgio. Meu quarto, a biblioteca, até a cafeteria da esquina. Rafael tinha colonizado esses espaços sem precisar estar fisicamente lá. A invasão era mental, invisível. Eu, que sempre fui organizada e metódica, comecei a esquecer trabalhos, a chegar atrasada, a confundir datas. E a cada erro eu ouvia a voz dele como um eco. Eu te avisei, sem mim você não consegue. Tentei reforçar minha segurança. Troquei a fechadura do meu quarto no apartamento que eu dividia. Coloquei uma senha nova no notebook. Ativei a verificação em 2 etapas. Por algumas horas, senti-me orgulhosa, até ele encontrar um jeito de me provar o contrário. Uma madrugada, enquanto eu revisava umas anotações, meu notebook desligou do nada. Quando reiniciou, o papel de parede tinha sido trocado. Era uma foto nossa, tirada 1 ano antes na praia. Só que alguém tinha editado meu rosto, cobrindo-o com um X vermelho. Fechei o notebook com força. Não quis contar para as minhas colegas de apartamento. Tinha medo que elas achassem que eu estava paranoica, mas elas também começaram a notar coisas estranhas. A impressora ligando sozinha durante a noite, e-mails esquisitos na caixa de correio do prédio, alguém ligando para o telefone fixo e desligando assim que atendiam. Uma delas brincou dizendo que a gente tinha um fantasma digital. Eu sorri por educação, mas a piada gelou meu sangue. Rafael tinha se tornado exatamente isso, um fantasma que me assombrava no mundo físico e no virtual. Eu o enfrentei uma vez. Vi-o sentado num banco em frente à faculdade e decidi ir até lá. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por que você está fazendo isso? Ele sorriu sem levantar os olhos do livro que fingia ler. Porque você não consegue ficar sem mim, mesmo que não queira admitir. Naquele dia, eu entendi que ele não buscava reconciliação nem uma vingança rápida. O objetivo dele era me manter presa, fazer toda a minha energia girar em torno dele.
Um controle absoluto disfarçado de preocupação. O ponto de ruptura chegou quando recebi uma ligação de um número privado. Atendi e só ouvi silêncio. Eu estava prestes a desligar quando uma música começou a tocar. Era uma playlist que eu mesma tinha criado e compartilhado apenas com ele. Reconheci a primeira música, depois a segunda, até que ouvi a respiração dele e a frase que me afundou. Hoje você dormiu na biblioteca até às 6. Você parece frágil quando sonha. Desliguei na hora com as mãos geladas. Ao revirar minhas coisas, confirmei o inevitável. Minha mochila estava aberta e na minha caderneta havia um desenho que não era meu, um olho rabiscado no canto de cada página. Naquela noite, decidi que não podia mais ficar quieta. Contei tudo para Carla e para as minhas colegas. Os rostos delas passaram do ceticismo para um medo genuíno. Você tem que denunciar de novo, elas disseram. Eu concordei com a cabeça, mas, no fundo, eu sabia. Rafael não era o tipo de cara que deixava rastros fáceis. O terror dele era meticuloso, quase cirúrgico. E o pior era que, a cada dia, ele me convencia um pouco mais de que, de fato, eu não conseguia dar conta de tudo sozinha. A denúncia foi um processo frio. O policial anotou tudo. Perguntou-me se eu tinha provas físicas. Mostrei os post-its, as cópias das mensagens anônimas, até a foto editada no computador. Ele balançou a cabeça com desinteresse. Podemos abrir um registro, mas sem provas de que foi ele é difícil. Saí da delegacia com o mesmo vazio da primeira vez que denunciei Enzo, em outra fase da minha vida. Era como socar uma parede fofa. Você afunda, mas não avança. Rafael, por outro lado, pareceu adivinhar meu movimento. 2 dias depois da denúncia, encontrei na caixa de correio do meu apartamento uma pasta azul com meus horários de aula impressos. No final, uma frase escrita à mão. Você poderia ter me pedido diretamente. Não havia insultos nem ameaças explícitas. Mas a mensagem era clara. Ele sabia onde eu morava, o que eu fazia e a que horas. O medo começou a me deixar doente. Parei de comer. Meu estômago doía o tempo todo. Minhas mãos tremiam só de segurar uma caneta. Carla insistia para que eu me mudasse, que deixasse o apartamento e procurasse outro lugar, mesmo que por pouco tempo. A ideia me sufocava. Se eu me mudasse, não estaria provando que ele tinha vencido? E pior, que garantia eu tinha de que ele não me encontraria de novo? Uma tarde, enquanto estudava na biblioteca, senti que alguém me observava. Levantei o olhar e o vi entre as prateleiras, olhando-me com calma. Ele não fez nada, não disse nada. Apenas levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio antes de sair. Aquele gesto me deixou paralisada. Ele não precisava mais se esconder. Ele havia transformado meu medo em cumplicidade. Naquela noite, sonhei que alguém entrava no meu quarto e se sentava na beirada da cama para me olhar. Ao acordar, soube que não tinha sido um simples sonho. A almofada do encosto estava no chão, e sobre o criado mudo havia uma bala, embrulhada no mesmo papel daquelas que Rafael costumava carregar nos bolsos. Contei para as minhas colegas, mas elas não acreditaram totalmente. Uma delas chegou a sugerir que talvez eu mesma tivesse deixado a bala ali e esquecido. Essa foi a fratura final. Entendi que estava sozinha nessa. O isolamento era parte da estratégia dele e estava funcionando. Decidi contra-atacar do meu jeito. Coloquei uma câmera escondida no meu quarto, apontada para a porta. Por 3 noites, não gravou nada. Na 4ª noite, por volta das 3 da manhã, a porta se abriu. Uma sombra entrou, aproximou-se da minha escrivaninha e ficou parada por 1 minuto. Depois, com calma, inclinou-se sobre minhas anotações e deixou algo em cima antes de sair. Quando vi a gravação de manhã, o objeto ainda estava lá. Uma foto 3x4 minha com as pontas dobradas. O terror não era mais só psicológico. Eu tinha a prova material de que ele entrava no meu quarto. Corri para a polícia com a gravação em um pendrive. Dessa vez, eles me ouviram.
Mesmo a contragosto, disseram que iriam analisar, que talvez pudessem interrogá-lo, mas que não era para eu esperar muito. Naquela mesma noite, antes de dormir, recebi um e-mail sem remetente. Tinha um único arquivo anexo. Eu abri. Era o vídeo da minha câmera, o mesmo que eu tinha copiado para o pendrive. Só que no final, depois de deixar a foto, Rafael se virava para a lente e sorria. Aquele sorriso para a câmera foi a confirmação final. Rafael sabia de cada passo que eu dava, até mesmo das minhas tentativas de me defender. Ele tinha acesso a tudo, como se minhas paredes fossem de vidro. Durante dias, não consegui dormir mais de 1 hora por noite. Sonhava com o rosto dele na penumbra, com aquele sorriso tranquilo que me dizia: não importa o que você faça, eu já estou aqui dentro. Carla foi a única que acreditou em mim sem questionar. Ela me forçou a ir morar com ela por um tempo. Na casa da Carla, senti-me um pouco mais segura, mas o alívio durou pouco. 1 semana depois, quando voltávamos das compras, encontramos um envelope debaixo da porta. Dentro havia uma cópia da chave do meu antigo quarto e outra da porta do apartamento de Carla. No papel que veio junto, em letras maiúsculas, estava escrito apenas: confia. Esse detalhe foi o mais perverso de todos. Não era uma ameaça, era uma ordem. A polícia finalmente decidiu interrogá-lo. Fui chamada para um confronto na delegacia. Eu o vi entrar na sala, impecável, com sua jaqueta de sempre. Cumprimentou com uma educação forçada e sentou-se na minha frente. O policial perguntou sobre os e-mails, as provas, a gravação. Ele negou tudo, com uma calma tão absoluta que por alguns momentos fez-me duvidar da minha própria memória. Ela tem muita imaginação, ele disse sorrindo. Sempre foi muito criativa. Minha vontade era de pular sobre a mesa, mas me contive. Não havia provas suficientes para prendê-lo. Concederam-me uma ordem de restrição provisória, com o mesmo tom burocrático de quem entrega um recibo. Por um tempo, Rafael desapareceu. Os e-mails pararam, as ligações também. Eu tentei me reconstruir. Voltei a estudar na biblioteca, retomei as aulas que tinha abandonado, até que, numa tarde qualquer, chegou um pacote para mim na faculdade. Dentro havia uma pasta com todas as minhas anotações, organizadas e corrigidas com tinta vermelha. Na primeira página, um bilhete. Agora sim você está pronta. Não tinha remetente nem digitais, nada que me permitisse provar que era ele. Esse foi o último gesto direto. Depois ele sumiu, ou pelo menos é o que parece. Nunca mais o vi de frente. Nunca mais recebi mensagens claras. Mas até hoje, não sei dizer se ele ainda está lá fora, me observando, ou se ele simplesmente programou a minha mente para que eu me tornasse minha própria perseguidora. O que mais me marca até hoje não são as invasões nem o medo físico que senti. É essa sensação de que ele conseguiu entrar na minha cabeça e nunca mais saiu completamente. Ainda hoje, quando escuto um silêncio estranho ou vejo uma sombra diferente, uma parte de mim se pergunta se ele ainda está por aí, esperando o momento certo para voltar. A gente nunca pensa que o perigo pode ter a chave da nossa casa e conhecer nossos hábitos, até o dia em que ele decide não ir mais embora. O verdadeiro terror nem sempre tem um rosto monstruoso. Às vezes, ele tem a chave do seu apartamento e observa você dormir em silêncio, do outro lado da rua. Trabalho como recepcionista em uma clínica de dentista e meu relacionamento com Lucas foi um turbilhão desde o começo. Ele era mais velho do que eu, trabalhava como personal trainer e parecia ter a vida completamente resolvida. Ele me envolveu num ritmo de passeios, jantares, presentes e uma atenção que me fizeram sentir especial, quase única. Minhas amigas o descreviam como intenso demais, mas eu interpretava aquilo como paixão, até que eu terminei com ele. Não houve um motivo específico, eu simplesmente me sentia sufocada pelo seu controle disfarçado de carinho.
O término foi emocionalmente violento. Ele gritou, chorou, me implorou por outra chance. Eu me mantive firme. Ele me bloqueou nas redes sociais e eu pensei que tudo terminaria ali. Mas a calma durou pouco. Poucos dias depois, ao sair da academia onde eu treinava, notei algo estranho no meu carro. No para-brisa havia um papel com a letra dele. Se você continuar vindo a essa hora, posso te levar de volta como antes. Um calafrio percorreu meu corpo. Eu não o tinha visto dentro nem perto da academia, mas estava claro que ele esteve ali. Ignorei a mensagem, mas a insistência dele se multiplicou. Alguém começou a tocar meu interfone no meio da noite e desligava assim que eu atendia. Numa madrugada, ao olhar pela janela, vi um carro estacionado em frente ao meu prédio. Dentro, alguém fumava. Quando ele acendeu o cigarro para dar uma tragada, a luz iluminou seu rosto e reconheci Lucas. Eu não desci. Não liguei para ninguém naquele momento porque estava em pânico, sem conseguir raciocinar direito. Fiquei quieta, fingindo dormir. Em seguida foram uma sequência de perseguição. Mudei meu horário de saída para o trabalho e o encontrei casualmente no ponto de ônibus. Cancelei minha aula de yoga e no dia seguinte recebi uma mensagem de um número desconhecido. Você perdeu uma ótima aula. Ainda guardo seu tapete. O mais perturbador foi a primeira ligação para o meu trabalho. Um dia entrou uma ligação anônima. Quando atendi, ouvi a voz dele. O jaleco branco fica muito bem em você. Senti meu sangue gelar. Me virei em direção à porta, convencida de que ele estava ali. Não o vi, mas desde então, cada vez que um paciente se senta na minha frente, eu me pergunto se é ele, disfarçado de desconhecido. Tentei falar com meu chefe, insinuar que alguém estava me assediando. Ele me ofereceu trocar meus turnos, mas notei o gesto desconfortável de quem prefere não se envolver demais. Talvez você esteja exagerando, ele disse, como se tudo fosse produto da minha imaginação. A gota d'água veio num domingo. Eu tinha ido visitar meu pai e, ao voltar para casa, encontrei a porta trancada como sempre, sem sinais de arrombamento. Mas dentro, na mesa da sala, havia um único objeto, uma foto nossa, emoldurada. Eu a tinha guardado numa caixa no fundo do armário desde o término. Sobre o vidro, escrito com um marcador preto, estava a frase: "Isto não acabou." Depois descobri que ele tinha feito uma cópia da chave durante nosso relacionamento. Naquela noite, eu entendi que não se tratava apenas de medo. Lucas queria que eu soubesse que ele podia entrar, sair e manipular minha vida quando quisesse. E o pior era a sensação de que, cedo ou tarde, ele cruzaria um limite do qual não haveria mais volta. Depois daquela foto emoldurada, deixei de sentir minha casa como um lugar seguro. Eu dormia com a luz acesa e uma cadeira travando a porta do meu quarto. Cada barulho me fazia pular. Às vezes, eu me levantava às 3 da madrugada para verificar se as janelas continuavam fechadas, se a fechadura estava intacta. Tudo parecia normal, até que um novo detalhe aparecia e me deixava apavorada de novo. Uma manhã, ao entrar no banheiro, encontrei o espelho embaçado. Ninguém tinha tomado banho recentemente. Ninguém mais morava comigo. No vapor, traçada com um dedo, havia uma palavra: "Oi." Fiquei paralisada por vários segundos. Depois, limpei o vidro com raiva, como se apagar a mensagem pudesse também apagar o medo que revirava meu estômago. Fui à polícia com todas as provas. Os bilhetes, as chamadas, a foto, até uma captura de tela do espelho que consegui tirar antes de limpar. O agente me ouviu, mas repetiu o que eu já sabia. Sem uma testemunha, sem impressões digitais, sem violência direta, pouco podiam fazer. O que a senhora pode fazer é reforçar a segurança da sua casa, ele acrescentou, como se uma fechadura fosse parar alguém que já tinha entrado várias vezes sem deixar rastro. Lucas não se escondia muito. Uma tarde, eu o vi no estacionamento da clínica, encostado no carro dele, me encarando fixamente. Ele não disse nada.
Não se aproximou. Apenas esperou que eu entrasse no prédio e arrancou o carro. Aquela passividade calculada me aterrorizava mais do que qualquer insulto ou grito. Comecei a mudar minha rotina de forma obsessiva. Andava por ruas diferentes, descia do ônibus um ponto antes. Pedia para Virgínia, minha amiga de sempre, me acompanhar até em casa de vez em quando. Mas Lucas sempre encontrava um jeito de me lembrar que não adiantava nada. Certa noite, recebi uma mensagem com uma foto. Era eu, carregando sacolas de compras numa rua que eu tinha pegado justamente para evitá-lo. O texto dizia: "Não importa por onde você vá, eu sempre te vejo." O assédio começou a se infiltrar na minha vida social. Um colega de trabalho comentou, meio de brincadeira, que um cara muito sério o tinha abordado num bar para perguntar sobre mim. Meus horários, amizades, se eu estava saindo com alguém. Aquela invasão me deu vergonha, como se minha vida íntima estivesse sendo exposta sem a minha permissão. Comecei a evitar sair com amigos, com medo de colocá-los em perigo também. O ponto final daquela fase foi um pacote que recebi na clínica. Não tinha remetente. Ao abri-lo, encontrei meu tênis de corrida, aquele que eu havia jogado fora semanas atrás, porque estava desgastado. Dentro de um deles havia um papel amassado. "Nunca jogue fora o que faz parte de nós." Senti náuseas. Entendi que Lucas não só seguia meus movimentos atuais, mas também vasculhava meu passado, meu lixo, como se tudo que era meu ainda pertencesse a ele. Naquela mesma noite, decidi que não podia mais continuar esperando. Eu tinha que planejar uma fuga de verdade, mesmo que significasse desaparecer de tudo que eu conhecia. Porque, se eu continuasse nesse ciclo, Lucas acabaria apagando algo mais do que minha segurança. Ele apagaria minha vida. Comecei a organizar minha fuga em silêncio. Guardava dinheiro em envelopes escondidos, pesquisava anúncios de aluguel em bairros distantes. Pensei até em trocar de número e de trabalho. Eu fazia isso como uma espiã desajeitada, sempre olhando para trás, convencida de que a qualquer momento Lucas apareceria. O medo tinha me transformado em alguém que eu mal reconhecia, desconfiada, isolada, paranoica. Numa noite, enquanto preparava uma mala pequena com o básico, ouvi o som metálico da fechadura. Meu coração deu um pulo. Apaguei a luz e me escondi atrás da porta do banheiro com o celular na mão. Os segundos se transformaram em horas, até que ouvi o clique da porta se fechando novamente. Saí tremendo. Sobre a mesa havia um pacote de biscoitos aberto, minha marca favorita, e um bilhete: "Não vá sem se despedir." Senti minhas pernas fraquejarem. Desabei no chão com o telefone na mão, sem coragem de ligar para ninguém. De que adiantaria? Eu já tinha denunciado, já tinha mostrado as provas. Ninguém acreditaria em mim o suficiente até que o irreversível acontecesse. Posteriormente foram um inferno. Lucas se mostrava mais descarado. Eu o via do outro lado da rua quando ia ao supermercado, sentado na área externa de um bar perto da clínica, sempre com o celular na mão, como se estivesse gravando. Ele nunca se aproximava, nunca falava, apenas observava. E essa passividade calculada me desgastava mais que qualquer ameaça direta. Uma tarde, ao voltar do trabalho, encontrei a porta do meu apartamento fechada, mas com um detalhe impossível de ignorar. O olho mágico estava tapado por fora com fita isolante. No chão, uma rosa murcha. Eu não entrei. Liguei para Virgínia e fiquei na casa dela por 3 dias seguidos. Na casa dela, pelo menos, eu conseguia dormir por algumas horas, mas Lucas encontrou uma maneira de me lembrar que a distância não adiantava. Recebi um e-mail de uma conta nova com uma única frase: "Prefere dormir em camas alheias?" Foi então que comecei a registrar tudo meticulosamente. Capturas de tela, fotos dos objetos, cópias em pendrives que eu guardava na casa da minha mãe. Eu não queria que minha palavra soasse vazia novamente. Eu tinha medo, mas também sentia raiva, e essa raiva me deu coragem para enfrentá-lo. Eu o vi numa manhã,
me esperando em frente ao ponto de ônibus. No desespero de acabar com aquela situação, caminhei na direção dele com o coração batendo no peito. "O que você quer de mim?" Soltei, mais alto do que esperava. Ele sorriu, como se minha coragem fosse uma piada interna. "Só que você se lembre de quem sempre esteve aí. Ninguém mais vai estar." Depois ele se virou e foi embora, me deixando tremendo na calçada. Esse foi o pior golpe. Ele não precisava me tocar para deixar claro que minha vida pertencia a ele. Naquela noite, quando verifiquei a caixa de correio, encontrei um envelope. Dentro, havia uma foto tirada do lado de fora da minha janela. Eu, dormindo com a luz acesa. No verso estava escrito: "Feche os olhos, tranquila. Eu vigio por você." Depois daquela foto da minha janela, eu soube que não havia mais espaço para dúvidas ou desculpas. Lucas entrava na minha vida quando bem entendia, e a cada dia se aproximava mais de cruzar a última linha. Dormir se tornou um ato impossível. Eu me deitava com o celular gravando, uma faca de cozinha debaixo do travesseiro e a sensação permanente de que a qualquer segundo a porta se abriria. Numa sexta-feira à noite, decidi não ir para casa. Fiquei na casa da Virgínia, exausta. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um número oculto. Sua janela ficou aberta a noite toda. Eu poderia ter entrado. O detalhe gelou meu sangue. Naquela noite, eu nem sequer estive lá. Isso significava que ele tinha ido ao meu apartamento, tinha vigiado e provavelmente tinha verificado cômodo por cômodo, sem me encontrar. Voltei escoltada pelo meu irmão. Encontramos tudo em ordem, exceto por um objeto sobre a cama. Minha camiseta favorita, dobrada com cuidado. Dentro dela, uma faca de cozinha idêntica à minha, mas com o cabo quebrado. Num bilhete ao lado da faca estava escrito: "O que quebra, a gente substitui." Dessa vez, a polícia levou o caso a sério. Minhas provas anteriores, somadas à invasão com a faca deixada como ameaça direta, foram suficientes para conseguir uma medida protetiva imediata. Nos dias seguintes, soube que ele foi detido por violar a proibição. A polícia me contou que o encontraram rondando perto do meu trabalho, com a minha foto na carteira. Nos meses seguintes, o processo judicial foi lento, cheio de interrogatórios e dúvidas. Mas, no fim, ele foi condenado por perseguição e invasão de domicílio. Eu poderia dizer que tudo terminou aí, mas estaria mentindo. O medo nunca foi embora por completo. Continuo olhando 2 vezes antes de trancar a porta. Continuo desconfiando dos barulhos da madrugada. Às vezes, acordo convencida de ter ouvido a respiração dele, embora eu saiba que ele não está mais por perto. Pelo menos, é nisso que eu quero acreditar. Lucas me ensinou da pior forma que o verdadeiro terror não precisa gritar ou deixar marcas visíveis. Ele apenas senta em silêncio do outro lado da rua e espera. Ele se infiltra na sua rotina, nos seus objetos e, o pior de tudo, na sua mente. Um ex-namorado pode se transformar no seu carcereiro particular, e mesmo que a justiça o coloque atrás de grades, a prisão mais difícil de escapar é a que ele constrói dentro da sua própria cabeça. Essa sombra de medo me acompanha até hoje, me lembrando que alguns medos deixam cicatrizes invisíveis que talvez nunca se curem completamente. Dizem que o verdadeiro terror não está nos monstros que se escondem no escuro, mas naqueles que andam à luz do dia, sorriem para você e lentamente destroem sua sanidade. Com Benício, aprendi que o amor pode se transformar em medo sem nenhum aviso. Conheci ele em um aplicativo de relacionamentos. No começo, a segurança dele me deixou fascinada. Ele sabia o que dizer, como dizer, sempre com planos empolgantes, jantares em lugares que eu jamais teria escolhido por conta própria. Ele ganhou minha confiança rápido, rápido demais. Ficamos juntos por apenas 8 meses, mas foi tempo suficiente para ele conhecer meus horários,
minhas rotinas e até os detalhes mais íntimos da minha família. O término não foi nada dramático. Eu simplesmente disse que não me via em um futuro com ele. Acreditei que ele tinha aceitado, embora eu o tenha notado meio rígido, como se cada palavra minha tivesse ficado gravada nele. Dias depois, os primeiros sinais começaram. Ao voltar do trabalho, encontrei uma caixa na porta do meu apartamento. Dentro havia um buquê de flores secas e um bilhete. As que você mais gosta. O mais perturbador era que eu nunca tinha dito a ele quais eram minhas flores favoritas. Eu mencionei isso uma vez, em uma ligação com a minha mãe, quando ele estava no meu apartamento arrumando umas coisas na cozinha. Será que ele ouviu? Ele estava prestando atenção. No início, tentei não dar importância, mas logo vieram as mensagens veladas. Um perfil anônimo nas redes sociais me escreveu: "Essa blusa azul realça seus olhos." Ignorei, até que outra conta diferente me enviou uma mensagem no mesmo tom. "Não ande tão rápido, você pode tropeçar." Era um jeito de escrever inconfundível, com aquelas frases curtas e sempre falando como se me conhecesse intimamente. Uma noite, ao voltar para casa, senti que o ar estava diferente. Abri a porta e um cheiro estranho me invadiu. O perfume dele. Revirei tudo. Não faltava nada. Não havia nada quebrado. Mas na cozinha encontrei minha xícara favorita cheia de café recém-feito e, ao lado, um prato com 2 biscoitos mordidos. Eu tinha certeza de que ele havia copiado minha chave, provavelmente quando ainda estávamos juntos. Troquei a fechadura, mas isso não o deteve. Uma madrugada, o som de notificações me acordou. Eram mensagens em sequência, de números desconhecidos, todas com a mesma frase: "Por que você fecha a porta para mim?" Elas chegaram durante 2 horas, uma atrás da outra, até o amanhecer. Fui à polícia. Eles me ouviram, me deram um papel com o registro da denúncia. Bloqueie os números, troque a fechadura, não responda às mensagens. Se ele aparecer pessoalmente ou fizer ameaças diretas, nos procure novamente, foi o que me disseram, como se fosse um simples spam. Saí de lá, me sentindo mais sozinha do que quando entrei. O verdadeiro golpe veio dias depois. Entrei no meu carro e encontrei um pendrive no banco. Ao conectá-lo no computador, descobri fotos minhas saindo do trabalho, entrando no supermercado, sentada em um café lendo. Todas recentes, todas tiradas de longe. Na última foto, eu aparecia na minha sala, dormindo no sofá. Aquela imagem acabou comigo. Significava que ele esteve dentro de casa enquanto eu estava desacordada, provavelmente entrando pela janela da área de serviço que eu sempre esquecia de trancar direito. Entendi que Benício não buscava diálogo nem reconciliação. Ele buscava demonstrar poder, me lembrar que podia me vigiar, entrar e sair da minha vida quando quisesse. E eu, presa entre a descrença dos outros e o medo constante, começava a sentir que a única coisa que me restava era esperar que ele desse o próximo passo. Depois de ver aquela foto minha dormindo no sofá, não consegui ficar em paz nem por 1 minuto. Eu checava janelas, portas, gavetas, como se procurasse por rastros invisíveis. Dormia com o celular na mão e a televisão ligada, tentando me convencer de que a luz poderia espantá-lo. Mas Benício sempre encontrava maneiras de me lembrar que estava mais perto do que eu queria admitir. Uma manhã, ao sair para o corredor do meu prédio, notei um detalhe estranho. Todos os capachos estavam no lugar, menos o meu. Ele tinha sido virado ao contrário, com as cerdas para cima. Ninguém mais percebeu, mas eu entendi aquilo como uma assinatura dele, um gesto silencioso que dizia: "Eu sei exatamente onde você mora, mesmo que tente se esconder." Tentei contar ao meu irmão, esperando algum apoio. Ele me disse o de sempre, que com certeza era coincidência, que eu estava sensível depois do término. Essa falta de credibilidade me isolou ainda mais. Parei de convidar pessoas para minha casa com medo de que ele as colocasse em perigo também. Fiquei sozinha com a minha paranoia.
O golpe seguinte foi no meu carro. Uma tarde, o encontrei com o banco do passageiro totalmente reclinado, como se alguém tivesse ficado deitado ali. No porta-luvas, uma embalagem de bala, da mesma marca que ele sempre carregava no bolso. Não havia danos nem roubo, apenas aquela prova mínima suficiente para gelar meu sangue. Voltei à polícia com todas as provas. A foto, o pendrive, o que aconteceu no carro. O agente me ouviu, anotou tudo e repetiu a mesma frase que eu já conhecia. Sem ameaças diretas ou violência física, é difícil agir. Vamos fazer um boletim mais detalhado, mas precisa continuar documentando tudo. Saí de lá tremendo, com a certeza de que a lei não iria me salvar. As noites se tornaram insuportáveis. Comecei a ouvir barulhos, passos no corredor, um sussurro baixo na minha janela, o clique de uma câmera. Eu não sabia se eram reais ou produto da minha mente exausta. Até que uma madrugada, depois das 3, recebi uma mensagem de um número oculto. Não se assuste, sou eu quem cuida de você. Decidi me mudar temporariamente para a casa de Glória, como em outras fases ruins da minha vida. Na primeira noite lá, dormi profundamente, exausta. Mas no dia seguinte, ao abrir minha bolsa, encontrei uma foto impressa de nós duas jantando na cozinha dela na noite anterior. Benício esteve lá, nos observou e deixou a prova bem no meio das minhas coisas. Essa invasão foi diferente. Não se tratava mais apenas de mim. Ele havia cruzado a fronteira e colocado as pessoas que eu amo em perigo. Glória tentou me acalmar, mas notei o medo em seus olhos. E eu, entre lágrimas, entendi que Benício não iria parar com olhares ou mensagens. O objetivo dele era me pressionar cada vez mais até me obrigar a ceder. Depois daquela foto na casa de Glória, minha resistência começou a desmoronar. Já não era só sobre a minha segurança. Benício tinha envolvido minha amiga. Glória tentou parecer forte, mas eu percebia como ela checava as fechaduras 2 vezes e se assustava com qualquer barulho na escada. O medo tinha se mudado junto conosco. Decidi voltar ao meu apartamento para pegar mais coisas e trancá-lo por um tempo. Fui acompanhada do meu irmão. Ao entrar, tudo parecia normal, mas na mesa da sala havia meu caderno aberto. Ele tinha aberto meu caderno e escrito uma frase em outra caligrafia. Esta não é a sua casa, é a nossa. Meu irmão ficou pálido. Finalmente ele entendeu que não eram paranoias minhas. A partir daí, ele me apoiou mais, mas também não havia muito que pudéssemos fazer. Colocamos câmeras escondidas no corredor e na sala. Durante 3 noites, nada de estranho. Na quarta, quase 3 da manhã, a câmera captou a maçaneta da porta se movendo. Em seguida, uma sombra atravessou a sala. Não dava para ver o rosto, mas o porte físico era inconfundível. Era ele. Ele não levou nada, não quebrou nada. Simplesmente ficou parado em frente à minha cama. Na gravação, ele aparecia ali por vários minutos, me observando dormir. Quando eu vi aquela gravação, vomitei. Fui com o vídeo diretamente para a polícia. O agente assistiu e, pela primeira vez, levou o caso a sério. Eles me prometeram que iniciariam um processo para uma medida protetiva urgente. Saí com um pingo de esperança, embora a sensação de vulnerabilidade continuasse intacta. Benício reagiu antes que a medida fosse aprovada. Uma tarde, ao sair do trabalho, encontrei meu carro com o porta-malas entreaberto. Dentro, havia uma caixa de papelão com vários dos meus pertences, uma escova de cabelo, um par de tênis e um lençol da minha cama. Tudo cuidadosamente dobrado. Em cima, um papel que dizia: "Para quando você voltar para mim?" A mensagem era clara. Ele não só podia entrar, como tinha decidido começar a levar pedaços da minha vida, como se estivesse reclamando o que achava que era seu. O medo se transformou em raiva. Eu não podia mais continuar fugindo. Comprei mais cadeados, reforcei as janelas, pedi ao meu irmão que ficasse comigo algumas noites. Mas no fundo, eu sabia que nada daquilo era definitivo.
Benício já havia provado que nenhuma barreira o detinha. A confirmação veio em uma madrugada. Eu estava na casa de Glória tentando estudar quando recebi um e-mail. Ele continha apenas um vídeo curto. Nele aparecia o meu quarto, gravado do canto, enquanto eu dormia. O ângulo não correspondia a nenhuma das câmeras que havíamos instalado. Isso significava que havia outra escondida instalada por ele. Eu congelei. Benício não apenas entrava quando queria, ele havia deixado um olho permanente me vigiando. E com essa descoberta, eu entendi que a história não ia terminar com um simples papel da justiça. O vídeo daquela câmera escondida foi o golpe final. Não havia mais dúvida. Benício não se contentava em me perseguir. Ele queria se instalar na minha vida como uma presença constante, invisível, que me lembraria a todo momento que eu estava sob seu controle. Não denunciei imediatamente. Naquela noite, fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Desliguei o notebook e chorei em silêncio para não acordar Glória. No dia seguinte, sim, fui à polícia com o vídeo. Desta vez, talvez pelo acúmulo de provas, talvez pelo meu estado, conseguiram que um juiz assinasse a medida protetiva. Prometeram que iriam vigiar a área, que o teriam localizado. Voltei para casa com a sensação de estar protegida pela primeira vez em meses. Mas a realidade foi outra. 2 dias depois, quando voltava das compras, encontrei um envelope na caixa de correio. Dentro havia uma única chave. Não era do meu apartamento nem da casa de Glória. Era a chave da casa dos meus pais, onde eu morei até os 18 anos. No papel que a acompanhava, em letras grandes, estava escrito: "Sempre existe uma porta que a gente esquece de trancar." Aquele gesto me quebrou por completo. Não era mais só eu. Ele estava envolvendo minha família, minhas raízes, os lugares onde cresci. Compreendi que sua perseguição não tinha limites. Pouco depois, ele foi detido. O encontraram rondando perto do meu prédio com um molho de chaves e uma faca de cozinha enrolada em uma camiseta minha. O juiz endureceu as medidas. Proibição de se aproximar de mim, acompanhamento policial. Por um tempo, não tive mais notícias de Benício, e uma parte de mim quis acreditar que a prisão dele significava o fim. Mas eu aprendi que o terror de verdade não acaba com uma sentença. Ele só acaba quando você consegue voltar a confiar nas suas próprias paredes, na sua fechadura, no escuro da noite. E essa confiança eu nunca recuperei. Hoje, anos depois, ainda sinto os reflexos daqueles meses. Às vezes, acho que superei, que estou segura. Mas basta um carro parado por tempo demais na rua, uma chamada de número privado ou um simples objeto fora do lugar em uma gaveta para tudo voltar. A verdade é que Benício pode estar longe, mas o medo que ele plantou virou uma sombra que mora comigo. Uma sombra que me sussurra todos os dias que a segurança é apenas uma ilusão e que algumas feridas na alma nunca cicatrizam completamente.